Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gels, professor de Redação em Gramática aqui do Colégio Drummond, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito do gênero relato, um gênero que está no programa de diferentes processos seletivos, e vocês vão fazer esse gênero no concurso de bolsas aqui do nosso colégio. Por conta disso, eu vou dar algumas instruções de como você deve elaborar o gênero relato. O nosso gênero, que será cobrado na nossa prova, ele vai ser organizado a partir daquilo que é solicitado no vestibular da Universidade Estadual de Maringá. Considerando esse aspecto, nós vamos pedir um relato para você que poderá ser escrito em primeira ou terceira pessoa do discurso, considerando o contexto de produção que eu vou elaborar. Então eu vou escolher uma temática e eu vou escolher uma pessoa discursiva para você desenvolver esse relato. Bem, vou te dar algumas situações que já apareceram nos diferentes processos seletivos. Então, por exemplo, a Universidade Estadual de Maringá, há alguns anos, cobrou assim. Era para o candidato, a partir da situação que ele estava indo ao terapeuta pela primeira vez. E ele ia relatar qual era a sua fobia. Ele deveria contar o que ele sentia quando essa fobia se manifestava. E também se ele já tinha tentado reagir diante daquela situação de medo. E o que aconteceu? Observe que esse relato, ele é um relato em primeira pessoa do discurso. Você está indo ao terapeuta pela primeira vez e vai contar a esse terapeuta qual é a sua fobia. Não sou eu que vou especificar a sua fobia. Quem vai especificar a sua fobia é você. E você vai dizer se você já enfrentou, como você enfrentou, ou se você nunca a enfrentou, essa situação. E você vai descrever isso para nós. O que é importante que você entenda? O relato, ele é um texto que tem como funcionalidade falar de um fato que aconteceu ou que está acontecendo. Se eu vou pedir para você um relato de um fato que aconteceu, você deve utilizar os verbos no passado. No caso desse relato que eu acabei de dizer, você deveria utilizar os verbos no passado. Porque você tinha uma fobia, você foi ao terapeuta, você tentou ou não enfrentá-la e aconteceu algo nesse enfrentamento. Então o fato já aconteceu. Pessoal, eu não vou dizer para você, não vai ter essa orientação lá no comando, se tem ou se não tem título. Você vai ter que perceber nas suas práticas sociais. Se você vai a um terapeuta, o terapeuta vai pedir para você um relato. Você vai colocar título nesse relato ou não vai colocar? Obviamente que você não vai colocar o título para o terapeuta. Você só vai relatar aquilo que ele pediu. Então você vai pensar em que espaço esse relato se desenvolve, esse relato se materializa. O que nós vamos também entender? Que um relato, em muitas situações, ele também pode ser solicitado a partir da terceira pessoa do discurso. A Universidade Estadual de Maringá pediu o seguinte: para que o candidato elaborasse um relato no qual ele contasse como o uso da bike facilitou a sua mobilidade urbana. Observe que aqui eu estou falando para você sobre um relato que vai reproduzir um fato que aconteceu, mas tem um detalhamento importante. Eles colocaram uma observação de alguém ou de uma pessoa que teve a sua vida melhorada graças ao uso da bike. Pessoal,
eles não deram nome. A pessoa tinha que dizer o médico, o psicólogo, um grupo de estudante ou aluno. No gênero relato, você só poderá colocar o nome se o comando der esse nome. Toda vez que você coloca um nome no relato e o relato não pediu esse nome, você zera por sinal de identificação, certo? Então, quando nós estamos pensando nos vestibulares, nos processos seletivos das diferentes universidades, nós só iremos colocar nome se efetivamente a universidade ofertar esse nome. Se a universidade não ofertar esse nome, você não vai colocá-lo, ok? Alguns aspectos que são importantes. Quando você vai fazer um relato, tá? Você também pode se deparar com um relato em que você tenha que contar sobre algo que está acontecendo. Neste caso, você terá que usar verbos no presente. A Universidade Estadual de Maringá, ela pediu há alguns anos um relato em que você deveria demonstrar como você auxilia os seus pais na realização das tarefas domésticas. Você auxilia, você ajuda os seus pais na realização dessas tarefas. O que acontece? Se você auxilia, os verbos devem estar no presente. Então, observe isso. Essa instrução, ela vai estar no comando, mas eu não vou pedir use os verbos no presente, use os verbos no passado. Você vai ter que fazer a leitura do comando, você vai ter que fazer a leitura do contexto de produção e vai ter que perceber isso. Relato pode contar uma história real, pode contar uma história fictícia. Independentemente de contar uma história real ou de contar uma história fictícia, são histórias passíveis de acontecer no nosso mundo real. É diferente da narrativa, que muitas vezes as narrativas trazem fatos ilusórios que podem se desenvolver, esses fatos, né, eles podem se desenvolver só na mente do personagem. No relato, a preocupação é com o fato. Não tem uma preocupação excessiva em descrever o personagem, em descrever o ambiente. A preocupação é em descrever o evento. Então, por exemplo, eu posso relatar para você como eu fiz para organizar a minha tese de doutorado. Então, por exemplo, no processo de seleção do doutorado, eu fiz um projeto de pesquisa, um pré-projeto. Eu fiz uma prova escrita, eu fui aprovado nessa prova escrita. Na sequencialidade, eu fui para uma entrevista, eu fui aprovado nessa entrevista e após o processo, né, do resultado, eu comecei a desenvolver aquilo que eu propus no meu projeto. Então eu comecei a desenvolver a parte teórica da minha pesquisa. No meu primeiro ano do doutorado, eu fui desenvolvendo a parte teórica e cursei as disciplinas. E também escrevi os artigos das disciplinas. Depois, no segundo ano do doutorado, eu fui ajeitando algumas coisas que não estavam adequadas. Na metade do segundo ano, né, eu qualifiquei a minha tese do doutorado e lá no terceiro ano eu a defendi. Observe que eu trouxe para você um percurso. O relato,
ele está preso ao desenvolvimento de um percurso. Eu não estou preocupado em descrever se o personagem tem 1,80 m, tem olhos verdes, nada disso. Eu estou preocupado em descrever o evento, eu estou preocupado em falar daquilo que se materializou. Relato, Gelson, pode ser organizado em parágrafo? É melhor que você organize o seu relato em parágrafos, tá? Então, minha orientação é que você desenvolva esse relato. Em média, aí, eu vou te dar de 15 a 22 linhas, tá? Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você faça, no mínimo, 15 e no máximo 22 linhas. Se você fizer 14 linhas, você zera. Se você fizer 23 linhas, você zera, porque você desobedeceu, tá, os princípios ali estabelecidos. Então você não pode. Outra coisa importante, o relato, ele não tem a criação de uma situação conflituosa. A preocupação do relato é apenas o fato, é apenas o contar o fato, o evento. Um relato, gente, se materializa, por exemplo, eu sou assaltado, eu vou até uma delegacia dar um depoimento. O depoimento é um gênero textual. Ao longo do depoimento, eu vou relatar, ao escrivão, ao delegado, ao investigador, como foi o assalto, o que aconteceu. Observe, eu uso verbos no pretérito. Por quê? Porque os fatos já se materializaram. Hoje, as propostas da Universidade Estadual de Maringá, elas partem do pressuposto, muitas vezes, que esses relatos, eles vão ser divulgados nas redes sociais, por exemplo, no nosso feed de notícias. Quando eu vou lá no meu Facebook, porque eu sou um pouquinho mais de idade, eu ainda tenho um Facebook, e faço uma publicação lá no meu feed de um relato. Esse relato, ele não tem título, porque tradicionalmente quando nós relatamos alguma coisa nas nossas redes sociais, nós não colocamos título nesses textos, certo? Então isso depende muito do contexto em que esse texto vai circular, tá? É bem tendencioso para que eu escolha um gênero, aliás, o gênero eu já escolhi, que é o relato, mas que eu articule uma proposta para ser divulgada nas redes sociais, ok? Então, só para você ter um norte de como você pode direcionar esse trabalho. Pessoal, é o seguinte, relato não tem diálogo. Não tem um discurso direto, por exemplo, com a presença do hífen. Não tem o uso de aspas, Não tem aquele discurso, a fala marcada pela presença das aspas. Eu não quero, Eu não quero que você use diálogo no seu relato. Caso você use o diálogo no seu relato, efetivamente você poderá receber uma nota baixa ou até mesmo você poderá receber uma nota 0, tá? Então, muito cuidado em relação a isso, tá? Muito cuidado. Observe o seguinte, tá? Vou te dar algumas instruções de como que eu quero que você faça a sua produção. Então, primeiramente, eu quero que você leia muito bem, tá? O texto de apoio. O texto de apoio,
ele sempre vai ter uma temática. O que é uma temática, Gelson? Todo texto é organizado a partir de um tema. Um tema é um posicionamento limitado, restrito. Por exemplo, a Universidade Estadual de Maringá pediu um relato no qual você tinha que partir do pressuposto que você era professor e você ia contar a história de um ex-aluno seu que foi aprovado no vestibular porque ele era inteligente, porque ele era esforçado e porque ele contou também com a sorte. Não é, gente, só você dizer que ele é inteligente. Você tem que mostrar por que ele é inteligente. Não é só você dizer que ele é sortudo. Você tem que mostrar o porquê que ele é sortudo. Não é só você mostrar que ele é esforçado. Você tem que... aliás, não é só você dizer que ele é esforçado. Você tem que mostrar que ele é esforçado. Bem, vou te dar alguns exemplos. Nesse caso, a pessoa poderia nominar esse aluno como Gastão ou Margarete. Uma porção significativa dos alunos utilizou o nome Gastão. Então, poderia começar o meu relato da seguinte forma. Sou professor do ensino médio há mais de 20 anos. E há 5 anos tive o prazer de conhecer Gastão. Ele chegou em nossa instituição por meio de um concurso de bolsas. Nos primeiros dias, já percebi que Gastão era um aluno muito esforçado, pois todos os dias, no contraturno, ele estava na biblioteca da escola, resolvendo exercícios de diferentes matérias e também efetuando pesquisas de diferentes assuntos. Ao longo dos anos, também percebemos o quanto Gastão era inteligente, principalmente na área de exatas. Ele chegava a gabaritar praticamente todas as provas. Gastão resolveu fazer vestibular para engenharia química. No dia do processo seletivo, e a gente vai contando. Ah, como que eu vou mostrar que o Gastão é sortudo? Eu vou dizer lá. No dia do vestibular, Gastão teve uma grande sorte. O tema da redação tinha sido trabalhado por seu professor. Gastão tinha feito e refeito a redação por mais de uma vez. Então você vai criar elementos relacionados com aquela temática, certo? Pessoal, é isso que é importante, tá? Você entender a orientação do comando, certo? Bem, como você sabe, né? Você vai receber uma folha para você fazer o rascunho. A minha orientação a você é que você faça esse rascunho. Faça esse rascunho, tá? Você pode fazer o rascunho a lápis, a caneta, você pode riscar, rasurar, fazer o que você quiser no seu rascunho. Porém, depois você deverá passar essa redação a limpo. A hora que você for passar essa redação a limpo, tá? Você precisa fazer uma letra, tá? Proporcional. Você precisa fazer os espaçamentos de parágrafos. Você precisa escrever até o final da margem. Se chegou lá no final da margem, a palavra não coube integralmente, você vai ter que dividir a palavra usando o hífen, dividindo a palavra silabicamente correto, né? Usando o hífen.
fazer uma letra não muito grande, tá? Porque a letra muito grande dá a ideia que preenchemos todo o espaço, tá? Porém, a nota não é tão expressiva, então muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. A letra também não pode ser tão minúscula que eu não consiga ler, tá? Então, cuidado em relação à sua letra. Quando você cometer um erro, né? Eu escrevi uma palavra errada, Gelson. O que eu vou fazer? Você vai colocar uma vírgula, vai colocar digo, vírgula e vai escrever a palavra correta. É assim que você arruma um erro cometido num processo seletivo. No relato que você vai fazer, você vai ter que prestar atenção lá no comando. É para eu escrever no presente ou no passado? É para eu colocar ou não colocar título? Isso, gente, você vai ter que ver pelo comando da prova, ok? Eu quero que você organize esse texto em parágrafos, tá? 3, 4, 5 parágrafos no máximo pela quantidade de linha, tá? Pela quantidade de linha, 5 parágrafos no máximo, tá? Lembre-se que a sua redação, ela vai se somar com a prova de português, com a prova de matemática, e isso possibilitará que você ganhe uma bolsa de estudos relativamente significativa para que você venha estudar aqui no Colégio Drummond, certo? Eu espero ter te ajudado com essas instruções. Espero que você assista esse vídeo, que você siga essas orientações na hora de realizar a sua prova, certo? Para que você venha fazer parte da nossa escola. Um forte abraço, fique com Deus e até mais.